time do seu coração? Atlético. Você torce para outro clube? Tem simpatia pelo São Paulo. É Flamengo. Flamengo. Goiás. Goiás, em Goiânia. Você torce para outro clube além do Goiás? Torço, São Paulo. Goiás. Você torce para outro clube? São Paulo. Goiás. Palmeiras. São Paulo. Vila Nova, Tigrão. Segundo uma pesquisa publicada nas redes sociais, 60% do torcedor goiano torce para um time aqui do estado. Uma média muito menor se comparado a outros estados, onde a média gira em torno de 90%. Por que será que o torcedor goiano não apoia o seu clube? Seria a falta de títulos? A falta de investimento? A falta de divulgação? A partir de agora, vamos tentar compreender o porquê o torcedor goiano não apoia o futebol do seu estado. Segundo o último ranking de clubes divulgados pela CBF, o estado de Goiás tem apenas 5 clubes entre as 6 primeiras equipes do país. O Goiás é o nosso melhor representante, aparecendo na 15ª colocação. O segundo melhor ranqueado é o Vila Nova, que está na 43ª, 3 posições à frente do Atlético, que é o 46º. A Anapolina é o 4º melhor clube do estado na 51ª colocação. Fechando esse pequeno e seleto grupo, aparece o Itumbiara, que é o 96º colocado. Ainda dentro dos números, o futebol goiano também não está nada bem no cenário nacional. No ranking de federações, a FGF aparece na 8ª colocação, com 3.329 pontos, mais de 15 mil pontos atrás da Federação Paulista de Futebol. Números negativos que trazem reflexos diretamente na decisão dos torcedores. Bom, eu acho que precisa mais de motivação, de entusiasmo, tanto das pessoas que torcem para esses times, quanto para os times também. O futebol está muito difícil, né? É muito caro fazer futebol e se não tiver uma diretoria assim que tem cabeça mesmo, não vai para frente, não. Falta de patrocínio, né? Os times hoje estão focados hoje só no os patrocinadores estão focados só no eixo São Paulo, Rio. Primeiro que os times goianos, eu não sei pelos outros, mas pelo Atlético a questão é política. E política e futebol não andam junto, não. No comércio, os clubes goianos também saem perdendo. Walter Francisco é vendedor há mais de 15 anos de materiais esportivos e não tem dúvida em responder sobre a procura do público goiano por camisas e produtos licenciados de clubes. E novamente o futebol de Goiás perde de goleada. Não, hoje em dia as camisas de clubes de fora, elas saem bem melhor do que a camisa do nosso estado, né, de Goiás. Eu acho que seja mais pela cultura, né, a falta de títulos mesmo e a falta de investimento mesmo nos clubes goianos, nos 4 clubes goianos, né? As opiniões divididas mostram que vários são os motivos para essa relação de afastamento do torcedor com os clubes goianos. Há mais de 30 anos na crônica esportiva, os comentaristas Adolfo Campos e Evandro Gomes também divergem com relação a esse afastamento, embora ambos compreendam que os resultados inexpressivos e a falta de divulgação se tornam fatores fundamentais para que o goiano escolha um segundo time para torcer no cenário do futebol. É uma opção, né? As pessoas torcem porque elas querem torcer. Parece uma resposta meio chata, meio boba, mas acho que é isso, né? Eu torço por um time de Goiânia, que é o Vila Nova, e por um time do Rio, que é o Botafogo. E gosto de outros, cada motivo singelo me leva a gostar do CRB de Maceió, porque um amigo meu foi ídolo lá, e assim por diante. Então, acho que você torce futebol é para quem você quer torcer, é questão de gosto. Eu acho que quem torce mais para time de fora são torcedores mais de idade, que viveram aquele momento de glória de futebol carioca, de futebol paulista. Agora, o jovem de hoje, evidentemente que ele torce, é carente de títulos importantes que o futebol goiano não consegue conquistar. Pensando em fortalecer o futebol goiano, os estudantes Marcos Rafael, que é torcedor do Goiás, André Luiz Paiva, torcedor do Atlético, e Rodrigo Menezes, que é vilanovense, criaram no início do ano um movimento intitulado Sou Goiano, meu time também. A divulgação se expandiu através das redes sociais. Hoje o grupo conta com mais de 1.200 integrantes, divididos na capital e também no interior do estado de Goiás. A gente quis reunir as 3 torcidas da capital para tentar despertar no goiano a identidade cultural dele com o futebol goiano. Porque a gente vê muita gente no Serra Dourada, em jogos contra os grandes times, e torcer contra um time nosso. Então a gente tenta despertar esse amor à terra e o que é da terra com o povo goiano. Os motivos ao qual o número de torcedores goianos que torcem para os times daqui do estado serem baixos são vários, mas o grupo entende que a falta de planejamento
principalmente com relação à organização e divulgação das ações feitas pelos times, e a recente inserção das transmissões televisivas são as principais barreiras para a fidelização de seus torcedores. Os times da capital não investem em buscar torcedores no interior, não fazem alguns jogos no interior, não fazem uma programação para estar trazendo esses torcedores para dentro dos times da capital. A rivalidade entre eles acontece, mas a vontade de união do futebol goiano supera as diferenças entre torcedores esmeraldinos, rubro-negros e colorados. A gente tem o bom senso de saber que o nosso ideal em prol do futebol goiano é maior do que qualquer rivalidade. Tanto é que o nosso propósito, antes de qualquer coisa, é a união das torcidas goianas em prol do nosso futebol para a conscientização do estado no geral. O pontapé inicial foi dado. Para esses três amigos, o amor pelo futebol goiano supera rivalidades, resultados e adversidades. Mas não basta apenas a vontade do torcedor. É necessário também que os clubes abram os olhos e despertem o desejo do goiano em torcer, vibrar e gritar pelo seu time, onde quem ganha é o estado de Goiás, seja ele na cor verde, rubro-negra ou pintada de vermelho. Claro, até pra gente aqui, né? Os três clubes bem na Série A, B e C, com certeza a quantidade de vendas seria bem maior, né? Para fazer com que o torcedor torça só por time nosso, monta time bom. É assim que você vai ganhando torcedor. Eu já ouvi de dirigente e de companheiro nosso de rádio e TV, uma época, uma parte da imprensa dizia, se ganhar campeonato, quebra. Se ganhar o Campeonato Brasileiro, você quebra. Então, é melhor parar com tudo. Do jeito que o futebol é caro, difícil de administrar, se você não tiver base, escolinhas de futebol para poder revelar, criar um craque, uma situação para botar o garoto, para ter orgulho de dizer que torce para o time, aí nós não vamos ter nunca esse tipo de torcedor que queremos.